Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura, certo? E estudaremos as vertentes do romance. Então vejamos, antes de começarmos a trabalhar as vertentes, vejamos o que o livro nos diz sobre elas, certo? Na página 17. Câmera, luzes, ação, índios, moças casadoras e um sertão a desbravar. Tanto a poesia quanto a prosa romântica no Brasil apresentam-se como objetos para um projeto de literatura nacional e, consequentemente, para um projeto de solidificação de uma identidade nacional. Os escritores, nesse período, em maior ou menor medida, compreendem que a literatura tem um papel civilizatório importante para a construção do nosso sentido de nação. Então, os escritores eles irão buscar o que? Elementos que possam construir a nossa identidade. Nós quanto que? Nação, certo? E também irá trazer essa questão do papel civilizatório. O que? Mostrando condutas, certo? É algo que vai ser mostrado de maneira o que? Sutil, certo? Como nós vimos sobre o romance, certo? Em que ele apresentava, de certa forma, uma conduta e ética a se seguir. Da mesma forma, nós vamos observar que as vertentes do romance e os escritores eles vão buscar isto. Assim, mantém-se nos romances românticos temáticas que resgatam esse caráter identitário. Dessa forma, das suas três principais vertentes, duas se alinham com uma concepção nacionalista, os romances indianistas e regionalistas. E embora não tragam de forma tão explícita a questão nacional, os romances urbanos, terceira vertente, também se prestam a reelaborar e apresentar os códigos morais, costumes e modos de comportamento da classe média ascendente, servindo de parâmetro instrucional para a população leitora da época, que verá nos romances formas adequadas de compreender a nova ordem social e que se está instalando nas principais cidades do país, tendo o Rio de Janeiro como seu epicentro. Então, observem como os romances eles são importantes para a assimilação da população dessa época em relação ao que é a conduta e a ética de quem da classe que está em ascendência no Brasil, que é a burguesia. Agora, vamos virar a página, certo? E começar a trabalhar os romances, as vertentes do romance romântico e vejamos então o romance indianista, certo? Então vamos lá. Página 18 do livro de vocês. Bom, no romance indianista nós teremos o protagonista, o indígena, certo? Então este indígena, ele será um indígena idealizado. E por que ele é idealizado? Porque ele é o reflexo do cavaleiro medieval, certo? Que foi o símbolo heróico na Europa, certo? Então, os autores, eles irão se basear, certo? Neste ideal para construir a ideia do indígena, certo? Do ideal indígena. Esse indígena ele terá as seguintes características. Ele será honrado, educado, civilizado e heróico. Ele terá uma fala, ele terá um comportamento diferente do que um indígena de fato, certo? Por quê? Porque segue o ideal europeu. Então, e além disso também, é posto de forma muito clara o estereótipo de primitivo ao indígena, certo? Então põe em contraponto primitivo e civilizado. Porque ao mesmo tempo que ele é um ideal, certo? O que? Que ele é honrado, ele é educado, que são, entre aspas,
ideais de um ser civilizado. Ele também vai ter um caráter primitivo ao que? Ao se exaltar, ao ser mais agressivo, certo? E por ter um estado mais puro, que estaria ligado a essa ideia de primitivo, certo? E nós também veremos os costumes e paisagens naturais do indígena, certo? Que é o quê? O livro se passará não o livro, mas o enredo, ele terá como ambientação que é a floresta, certos elementos naturais. Então, vamos ler o que o livro nos diz sobre isso, na página 18. A Europa teve o cavaleiro medieval como símbolo de seu passado heróico. Já no Brasil, fez-se necessário buscar um herói, resgatado em nosso passado, que pudesse retratar a essência do brasileiro, seu elo primitivo, ou seja, sua origem. Dessa forma, os romances românticos de temática indianista focalizam a figura do indígena em um processo de idealização que lhe atribui características de um cavaleiro medieval, de origem, entre aspas, europeia, honrado, educado, civilizado, heróico. Então, nós veremos um indígena robusto, certo? Que é robusto, musculoso, esse ideal de cavaleiro medieval que é totalmente diferente do que de fato é um indígena, certo? Mas segue essa idealização, certo? Ambientado em seus costumes e paisagens, o indígena ganha uma roupagem virtuosa. José de Alencar é o autor que melhor representa essa temática em suas obras. Seus livros Iracema, Ubirajara e O Guarani são os cânones do projeto nacionalista do romantismo brasileiro e buscam compor a questão identitária da nação. Então, aqui trouxe a vocês o livro, certo? O Ubirajara, de José de Alencar, a capa do livro, para vocês observarem os elementos, certo? E observem também que os livros do José de Alencar, Iracema, Ubirajara e o Guarani, são nomes o quê? Indígenas, certo? Então segue esse ideal. Agora vejamos. Então comecemos a analisar os romances regionalistas. Vamos para a página 19, ler o que o livro diz sobre essa vertente. Assim como os romances indianistas, os de temática regionalista também se centram em uma figura principal, o sertanejo. De acordo com o projeto de construção identitária levado a cabo pelos românticos, em maior ou menor medida, e de formação de uma literatura nacional, os romances regionalistas buscam um cenário, paisagens do interior, deslocando-se do litoral para os sertões e seus costumes, tradições, crenças e buscando nossas raízes culturais. Então, aqui nós teremos, certo, um protagonista, e esse protagonista será o quê? O sertanejo. Ele será o herói nessa vertente romântica, certo? E teremos um cenário, o quê? Do interior, certo? Seguindo a lógica, certo? Do personagem. Se é um sertanejo, ele é o quê? Se passará no sertão, no interior do sertão, certo? E abordará o quê? Os costumes, as tradições, as crenças, certo? E as raízes culturais neste contexto, certo? Vocês vão observar também que, além disso, estes romances eles vão trazer condutas e códigos de honra diferentes, certo? O que isso quer dizer? Que diferente do romance urbano de costume, por exemplo, que nós veremos no próximo slide, o romance regionalista ele trará a questão de como é no sertão, como funciona, certo? Então, nós vamos ter aquela ideia o quê? De uma terra sem lei, certo? Então, são o quê? Condutas e códigos de honra diferentes.
Vamos para a página 20, ler o que ele diz, certo? Em O Cabeleira de Távora, a história desloca-se dos centros urbanos e culturais e resgata a tradição de um Brasil profundo, dos rincões, em que modos de conduta, códigos de honra e tradições são regidos sob uma ótica diferente. A introdução ao personagem principal, um fora da lei, sustenta-se por um tom mítico e heróico, certo? Porque é aquele que faz a justiça, certo? Aquele que faz a justiça e é lembrado por isto, como se fosse a ideia do Robin Hood, certo? Que rouba para dar aos mais pobres. Então, dessa ideia o que? De suas próprias condutas e o seu próprio código de honra, certo? E por isso tem essa ideia de terra sem lei. Agora vejamos os romances urbanos ou de costumes, certo? Então, nesses romances nós veremos uma temática diferente. Ele será voltado para os centros urbanos, certo? Diferente do romance indianista e do romance regionalista. Nós teremos aqui a representação da vida urbana e de seus costumes, certo? Teremos o cenário urbano, ou seja, a cidade. Os romances se passarão na cidade, terá o contexto ambientado na cidade. E terá o que? A conduta de classes sociais em ascensão, a burguesia, que é o que nós vimos quando estudamos sobre o romance, certo? Sobre o gênero. Então, essa conduta ela será o quê? De ética, de como se comportar, como essa classe em ascensão ela se comporta, quais são os seus gostos, o que eles fazem, certo? Quais os seus entretenimentos e assim por diante, certo? Então, vamos ler o que o livro nos diz sobre isto, página 21. Retrato da vida urbana e de seus costumes, os romances urbanos reconstroem a arquitetura da cidade e dos modos de conduta das classes sociais em ascensão. Jogos de salão, intrigas amorosas, bailes e paixões, estudantes e suas viagens, além de jovens casadoras à espera de bons partidos, são alguns dos temas apresentados para a tessitura de tramas leves, ágeis e de fácil apreciação pelo público leitor também em ascensão. Então, nós teremos nesses romances aquilo que é vivido pela sociedade urbana, certo? Pelas pessoas que vivem neste contexto. Então, nós teremos o que? Tramas leves. Por que leves? Porque tratam de temas que são triviais, como o livro nos traz. Intrigas amorosas, bailes e paixões, estudantes e suas vadiagens, além de jovens casadoras à espera de bons partidos, são alguns dos temas apresentados, certo? Então, vai retratar o quê? Um jovem burguês que estuda direito, certo? Que vai estudar as leis e vai para o exterior, estudar e volta para o Brasil e se relaciona terá um relacionamento e terá essa intriga, terá adultério. Então, é uma das temáticas que apresentarão, certo? O romance urbano de costume. Então, trará aquilo que é trivial, certo? Que é comumente que é vivido por essa classe em ascensão, certo? Então, neste momento, era comum que os jovens eles fossem para o exterior para estudar, certo? E voltassem e regressassem ao Brasil e dali em diante começa uma trama. E essa trama é leve por quê? Porque ela é de fácil assimilação, certo? E de fácil leitura também. É um enredo leve, por quê? Porque desenvolve de maneira espontânea, rápida, certo? Então vamos lá, continuar
a leitura. Em Diva, Alencar segue a receita folhetinesca, atendendo ao desejo por entretenimento. Conflito amoroso, desencontros entre o casal apaixonado, jogos de salão, intrigas, final feliz com os enamorados assumindo seu amor. É o que se revela na carta a seguir, que tem o trecho, certo? Então, nós vamos observar aí também aquele ideal de final feliz, certo? Então, é o que se espera. Então, nesta vertente, o autor ele dá aquilo que o leitor espera, aquilo que ele aprecia, certo? Então, veja, e outras temáticas também nós podemos ver são o que? Viagens também, certo? Justamente quando o jovem vai para o exterior estudar, e das também o que? Vadiagens, o que? Quando ele fica à toa, certo? Apenas flertando, namorando, certo? E também romance histórico, certo? Então vejamos o que é o romance histórico. O romance histórico, ele terá o que? Inspiração na história da nação, certo? Então vamos virar a página 22. Ele terá um foco diferente. Ele focará na história da nação. E essa história ela será o que? Recontada, ela será reinterpretada e haverá uma conciliação entre o fictício e o real, certo? Então, a história será recontada, ela será reinterpretada, certo? Mas eu terei o que? Fatos e personagens históricos. E há também o que? Uma idealização e revalorização da história, certo? Então, os autores que escrevem nesta vertente, eles irão o que? Idealizar, certo? O que significa idealizar? Eles irão alavancar a história da nação e haverá essa revalorização no momento em que eles recontam a história, certo? É como se fosse uma forma de relembrar de uma forma que de uma forma gloriosa, orgulhosa, certo? Então vejamos o que o livro nos traz sobre romances históricos. Ainda no espírito da consolidação do projeto nacionalista, de acordo com os anseios românticos, os romancistas buscam na história da nação temas que reforcem este caráter, reconstruindo e reinterpretando fatos e personagens da história, promovendo a revalorização e idealização do passado, em que se podem misturar elementos de ficção com personagens e fatos históricos, certo? Então, os romances históricos consistem nisso. Além disso, nós temos também, hoje, romances também, certo? E que são de muito prestígio, certo? Então, vejamos sobre isso na página 23. Romantismo hoje será um garoto órfão, um passado misterioso, encontros e desencontros amorosos, amigos que são inimigos e inimigos que se tornam amigos, o bem vencendo o mal. Uma história folhetinesca do século XIX ou alguns dos elementos principais que movem a trama de Harry Potter. E quanto a Game of Thrones? Um bastardo com passado misterioso, intrigas e jogos de poder, amores, desfeitos, casamentos por interesse, finais surpreendentes e reviravoltas de todos os tipos. Será então que os elementos que tanto agradam ao gosto burguês em formação no século XIX ficaram mesmo fora de moda? Então nós vamos observar o quê? Que essas características elas permanecem até hoje nos romances, certo? Então, é importante entender como isso permanece a ser o quê? Uma temática que agrada a todos os públicos, certo? Desde o século XIX até hoje. Então, com base no que nós acabamos de estudar sobre as vertentes do romance romântico, proponho a vocês que façam atividade para casa, as atividades do livro, página 24 a 27. É isto e até a próxima aula.